Diz assim a palavra de Deus em Mateus 21, 17. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira imediatamente secou. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como cegou imediatamente esta figueira. Queria que os irmãos curvassem a cabeça para a gente orar por essa palavra, amém? Senhor meu Deus, graças dou a Ti, somente a Ti, por tudo o que tem acontecido até o dado momento. Nós sabemos que muitas coisas estão por vir e eu também agradeço ao Senhor por esses momentos que vão acontecer agora, meu Pai. Que esta palavra seja totalmente guiada pelo Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Nós sabemos que há muitos corações orgulhosos, corações onde a semente não entra por conta da dureza do coração. Mas que não seja somente palavras, ó Pai, mas que seja o Seu Evangelho, como diz a Tua palavra, ó Deus, como espada, perfurando o nosso ego, o nosso orgulho e as nossas condutas. Que seja somente o Senhor, ó Pai. Fale aquilo que o Senhor desejar. Assim, graça Te damos, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Essa passagem ela é muito significativa, porque o Senhor, aqui nessa passagem, Ele faz um milagre que aos olhos dos homens são negativos, não à toa os discípulos se espantaram. Jesus toca naquela figueira e ela seca no mesmo instante. Mas pegando o contexto dessa situação, Jesus ele estava próximo da sua crucificação. Jesus já sabia o que ele tinha que fazer. Jesus sabia o propósito de Deus, ele estava seguindo para aquele propósito. Aqui ele entra em Jerusalém, como eu já disse antes, e ele purifica o templo. Israel, por sua vez, era um povo que conhecia a palavra de Deus. Israel conhecia as verdades a respeito de Deus. Mas o exterior de Israel não representava o que estava no seu interior. Israel, por dentro, pela sua fé, por tudo aquilo que se dizia ser, interiormente dizendo, estava corrompida. Israel já não estava produzindo os frutos esperados por Deus. Então Jesus entra naquele templo e expulsa os cambistas que estavam fazendo a casa de Deus de uma bagunça tremenda que o próprio Jesus não suportou. Tirou vários cambistas porque fizeram da casa de Deus negócio. Ele vai embora, vai para Betânia, repousa, descansa. No outro dia ele volta sentido a Jerusalém. E aí é quando ele está com fome. A palavra diz que Jesus teve fome. No Mateus 21, no versículo 18, diz que Jesus teve fome. Diz o seguinte: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Cristo teve fome. Então ele avista uma figueira no caminho, à beira da estrada, onde estava em um lugar visível à beira do caminho, como está relatado lá em Marcos 11. Se coloca para mim, por favor, que está escrito em Marcos 11. A palavra de Deus diz que aquela árvore, ela era visível. Aquela figueira, ela estava num lugar visível. Estava num lugar onde as pessoas passavam e viam ela. Então, Cristo também passou e por estar com fome, ele viu, avistou aquela figueira e se dirigiu a ela. E a palavra de Deus diz que Cristo, com fome, foi quando Jesus se aproximou de Jerusalém a chegar em Betânia, Mateus, Marcos, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou, Marcos 11, a partir do versículo 13. Ao observar certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Então Jesus estava com fome e ele avistou ela de longe. Ela era visível, ela era notória. Então Jesus vai até ela. No versículo 13, diz que vendo de longe que aquela figueira tinha folhas, ela tinha sinal de que tinha frutos. Aquela figueira, ela mostrava uma imagem, ela mostrava algo para Jesus, e Cristo com fome, olhando para ela, avistando de longe, olhando as belas folhas,
se direcionando para aquela figueira com fome, observando algo, ele queria encontrar fruto. A passagem diz a respeito do que Jesus fez naquela figueira, quando ele pôs a mão, os discípulos se impressionaram, mas existem algumas coisas nesse texto que eu quero que vocês hoje se coloquem no lugar como figueiras. Eu quero que vocês se imaginem como estão a vida de vocês, espiritualmente, e quais são os frutos que nós, como os filhos de Deus, estamos criando, estamos gerando. Se para Cristo esse fruto é saboroso, ou se Cristo não está encontrando fruto em nós. Eu quero que você hoje se coloque como uma figueira, que está no caminho de Cristo. Cristo está te olhando, Cristo está te observando, Cristo está vendo a sua vida, porque você está no caminho e Ele quer encontrar frutos. Se coloque hoje no lugar dessa figueira. Nesse texto existem 4 verdades expostas. 4 verdades que o texto deixa muito claro para a gente. O texto está sempre fazendo a menção a essa figueira, mas como eu disse, a alusão é exatamente nós no dia de hoje. A verdade número 1, essa figueira faz propaganda enganosa. No versículo 19 diz o seguinte, vendo a figueira de Mateus 21, no versículo 19 diz o seguinte, vendo a figueira à beira do caminho, se aproximou dela, mas nada encontrou. A figueira, quando ela produz as folhas, é depois de que os frutos já tenham sido produzidos, ou seja, nasce primeiro os frutos e depois as folhas. Quando aquela figueira ela tem folhas, mas não tem frutos, ela está passando uma imagem enganosa. Quando ela demonstra somente as folhas, ela está falando, venha que eu tenho frutos, venha a mim que eu tenho frutos, chegue-se a mim que eu tenho frutos. Ela está passando somente uma imagem para as pessoas que estão à sua volta, quando na verdade no seu interior não tem fruto, é seca. A imagem passada é somente folhas, folhas que chamam a atenção do povo. Quantos homens ali não passaram e viram aquelas folhas? Quantos homens passaram e falaram, talvez essa figueira tenha fruto, mas não se aproximaram dela. E Cristo se aproximou dela para ver se tinha frutos. Aquela figueira só tinha somente folhas. A ordem natural seria primeiro os figos e depois as folhas. Ela estava passando uma imagem errada, uma imagem que não era real. Ela estava chamando a atenção que não existia. Ela estava chamando para si os homens, mostrando algo que não existia. As pessoas hoje em dia parecem uma boa figueira. As pessoas hoje em dia vêm à casa de Deus. As pessoas conhecem do Evangelho. As pessoas vivem de forma que parecem demonstrar o Evangelho. As pessoas demonstram aparências. Quanto de nós estamos passando uma visão quando na verdade não temos frutos nenhum? Que imagem que nós estamos passando? As pessoas olham para nós e falam, este tem folhas. E observam distante, crendo que nós temos frutos. As pessoas vêm, se batizam, as pessoas creem em Cristo, mas quando vai ver os frutos, cadê os frutos? Somente folha. Participam da congregação, fazem parte da obra do ministério. Estamos envolvidos, passando uma imagem de que somos cristãos, mas quando vai ver é somente imagem. Quando vemos é somente folhas, chamando a atenção do povo e secos por dentro. Era isso que essa figueira fazia, passando uma propaganda enganosa. Vendo Jesus, aquela figueira, ele decidiu se aproximar dela. Porque Jesus, ele não se contenta somente em observar a figueira, mas ele quer ver o que tem dentro dela. Jesus não está observando o seu interior não, meu irmão. Jesus quer ver o que está dentro. É isso
que faz Jesus ter fome é os figos. Existem pessoas que estão dentro da congregação, vivem a vida ministerial, produzindo folhas pela sua vaidade, de que são pessoas humildes, misericordiosas, folhas de falsa santificação, folhas de ego, mas quando chegam na sua casa, não tem frutos. Você ouve, sustenta, continua demonstrando a sua folha, mas na sua casa você é perverso, voltando para o seu pecado aquele de estimação, porque não tem fruto nenhum. Você ouve a palavra de Deus, você coloca ela na sua mente, mas ela não desce para o seu coração, entra num ouvido e sai para o outro. Voltando em casa, volta a ser a mesma pessoa de antes, voltando para o mesmo pecado, voltando para a mesma pornografia, voltando para o mesmo adultério, voltando pela mesma traição. Quantos de nós não estamos assim, produzindo somente folhas, falsos na fé? Achamos que o Evangelho é para sustentar o nosso ego, amaciar o nosso coração, somente amaciar o nosso ser, e não produzimos frutos? Você já parou para pensar como está a sua vida diante de Cristo? Nós não estamos falando de homem, nós estamos falando de Deus, o soberano, o reto, o justo, aquele que se entregou em vida pelos seus pecados, pelos meus pecados. Cristo encontra em você frutos. Como é que está você na sua casa? Como é que está você no seu lar? Como está você nos seus relacionamentos afora? Quem é você? Que folha que é essa que você está mostrando? E cadê os frutos? Segunda verdade, essa figueira desafia a lei natural, porque Marcos 11:13 diz o seguinte: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se havia algum fruto. Aproximando dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Notem que essa figueira está desafiando a lei comum da natureza. Não era época de figos, não era época para que ela produzisse algo. Porém, como que havia folha naquela figueira, sendo que não era tempo de produção? Existem pessoas que parecem estar à frente do seu tempo, pessoas que você chega e você fala: meu Deus, como essa pessoa é misericordiosa, como essa pessoa é amorosa, como essa pessoa ela tem uma boa estima, parecem estar à frente do seu tempo. Pessoas que nós olhamos e queremos ser parecidas, pessoas que nós observamos e, de certa forma, reverenciamos, mas não reverenciamos o Cristo. Pessoas que começam e parece que são à frente do seu tempo, com conhecimento totalmente elevado. Falsos profetas, muitos falsos profetas são assim. Parece que eles são o expert, que sabem de tudo, colocando heresias. Isso não cabe somente a falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, mas aos falsos crentes, que colocam uma capa de santidade, produzindo folhas numa época que não era para produzir. Mas as suas folhas, elas querem ser tão visível ao homem que elas começam a produzir fora da estação. E quando produzem, não produzem frutos, produzem somente folhas. Isso reforça ainda mais o fato dessa figueira, das folhas dessa figueira. Retrata as pessoas que parecem estar à frente do seu tempo, cheias de piedade, cheias de amor, cheias de compaixão, mostrando serem misericordiosas, quando na verdade são somente folhas. Gente, nós temos que começar a olhar diferente. Nós temos que olhar para Cristo. É para Ele que nós temos que olhar. Nós temos que parar de idolatrar o homem. Nós temos que parar de ficar idolatrando pessoas.
Nós temos que parar de ficar idolatrando a nós mesmos. É tempo de se arrepender. Produzindo fora da estação, desafiando as leis naturais. Observar para dentro de si e ver se tem frutos nessa figueira. E se esses frutos são bons. Se Jesus se alegra desses frutos, não é querer demonstrar uma falsa aparência, não é querer você vir à igreja para mostrar algo, você não tem nada, você é pecador. Se não fosse Cristo na sua vida, era inferno para todos. Olhe para dentro de si, é tempo de ver aquilo que está dentro de você. Podemos enganar muitos aqui fora, mas a Cristo nós não enganamos. As pessoas olham, observam e têm um entendimento prático daquilo que elas estão vendo. Porque o nosso coração, a nossa consciência vê por fora, mas só tem um que observa dentro. Temos que parar de ficar idolatrando coisas que não são para idolatrar. Jesus não gosta de idolatria, Ele é santo, Ele é o único Deus. Parar de orar para a aparência, focar nas coisas que são reais, nas coisas que são tangíveis e espirituais, que é a palavra de Deus. Terceira verdade, aquela figueira poderia enganar homens, mas não enganava Jesus. Diz o seguinte, no versículo 19: vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou. Aqui pode ter muitas pessoas que estão mostrando somente folhas, e eu posso ser uma dessas também, eu me incluo nisso. Pessoas que estão à mostra, no caminho, como estava essa figueira. Mas perceba que Jesus se aproximou a ela, e Jesus pôs a mão nela, e Jesus abriu aquela figueira, e quando Ele abriu aquela figueira, não tinha nada além de folhas. Você não engana Cristo, não. Você está aqui, mas Ele está vendo as suas obras na sua casa. Ele está vendo se aquilo que você lê, ouve aqui, você está praticando na sua casa. Jesus está vendo se você é uma figueira que produz fruto. Jesus está de olho nas suas ações. Jesus sabe quem você é. A palavra de Deus diz, quando Jesus se apresenta nas igrejas do Apocalipse, em todas as igrejas, 7 igrejas, ele diz uma verdade, que talvez nós não observamos muitas das vezes. Conheço as tuas obras. Ele sabe quem você é na sua casa. Ele sabe quem você é no seu trabalho. Ele sabe quem você é no seu interior. Ele sabe dos seus pensamentos. Mas a pergunta que eu faço a vocês: quais têm sido os seus frutos? Você ouve a palavra de Deus, demonstra as folhas, chega na sua casa, você é perverso com seus filhos, você é perverso com a sua família, você é perverso com as pessoas à sua volta, não tem caridade, mas quando entra aqui veste a capa da santidade, do farisaísmo. Quantos não estão assim dentro da igreja? Quantos não estão dentro da igreja vivendo dessa forma? Uma vida falsa, de 2 personalidades, bipolaridade espiritual, porque é um na igreja, mas espiritualmente é outro. Quais têm sido os frutos? Jesus, se hoje Ele vir, será que Ele, com fome, vai encontrar figos? Se Ele voltar hoje, Ele vai encontrar figo na sua vida? Porque o figo é comestível. Mas quando você encontra uma fruta podre, você a descarta. Será que você é descartado? Se Jesus aparecer hoje, você é descartado?
Você vai ser levado ao Hades? Quais têm sido os frutos? Jesus viu que aquela figueira não tinha nada para comer. Jesus, ele não está preocupado com as folhas. Jesus não está preocupado quem você é por fora. Jesus não está preocupado da forma que você se veste. Jesus não está preocupado da forma que você fala. Se você fala bonito, se você, na sua aparência, você é bonito. Jesus não está preocupado se você tem o melhor salto ou o melhor sapato. Jesus não está preocupado com a forma que você parece ser. Ele está preocupado com os seus frutos. É com ele que sacia a fome de Cristo. Os frutos. As suas aparências, as nossas aparências, enganam a nós mesmos muitas das vezes. Mas aquele que está andando em nosso caminho, este não é enganado. Este sabe no que está em seu interior. Ele sabe o que passa na sua mente. Ele sabe porque ele toca. Ele não para na beira do caminho e vai embora. Jesus não para somente aqui. Jesus te acompanha na sua casa. Jesus não te acompanha somente aqui. Jesus está com você no seu trabalho. Ele conhece as suas obras. Esse texto também demonstra uma quarta verdade. Jesus não amaldiçoou aquela figueira. Ela já estava amaldiçoada. E diz o seguinte em Mateus 21:19. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Nós temos que entender que essa figueira ela estava mentindo, passando uma imagem quando não era real. Nós temos que entender que os pecados que nós vivemos, eles existem. Talvez existem pecados que nós estamos escondendo, coisas que nós escondemos dos homens, e os homens estão impressionados com as nossas folhas. Mas entenda, o pecado te afasta de Deus. Aleluia! Eu já sou amaldiçoado, porque estou mentindo aos homens, mas eu não estou mentindo para Deus. Ele está observando. Jesus, ele só afirmou aquilo que aquela figueira já era. Uma figueira mentirosa, uma figueira de capa, uma figueira de folhas, uma figueira de ego. Jesus, ele somente afirmou aquilo que aquela figueira já era. Se coloque no dia do juízo, pense, você tem imaginação, Jesus te deu isso? Será que Jesus vai afirmar você como uma figueira só de imagem? Será que você está sendo visto por Cristo como uma figueira só com folhas? Será que Jesus vai afirmar aquilo que você já é? Será que naquele dia Ele vai olhar para você, tocar em você e secar essa árvore? Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão depressa. Meus irmãos, nós temos que ter o entendimento de que no dia do juízo vai ter muitas coisas que pareciam, mas na verdade não eram. E foi o que aconteceu aqui. Quantos homens não passavam por aquela figueira e ficavam admirados pelas folhas? E quantos naquele dia do juízo vão ver pessoas serem jogadas ao Hades porque eram somente folhas e não tinha fruto algum? Quantas pessoas não vão ficar admiradas e falar: nossa, aquela pessoa não subiu? Vão ficar impressionadas. Pessoas que nós vamos ver que nós achávamos que ia, quando na verdade não vão. Era somente capa, era somente folha. Assim como os discípulos ficaram espantados, naquele dia ficaremos espantados também.
Muitos daqueles que nós consideramos e achamos que vão, não vão. Os discípulos, eles olhavam somente as folhas, assim como nós fazemos nos dias de hoje, mas Jesus olhava para o fruto. E a admiração deles é as mesmas que nós temos hoje. O que está por fora. Não olhamos para o que está dentro. Naquele dia haverá 3 sensações diferentes. Pessoas que achávamos que vão subir, não vão. Pessoas que achávamos que não ia subir, que vão. E nós vamos estar lá. Assim eu espero que seja. Mas isso é uma verdade. Existem muitas situações na vida, nós sabemos que a dificuldade ela existe, mas é nessas situações que nós devemos demonstrar os frutos. A palavra de Deus diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará no reino, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás no céu. Eu quero encerrar dizendo para vocês, se vocês estão somente produzindo folhas, é tempo de produzir frutos. Jesus está observando as suas ações. Jesus está vendo quem você é. Você engana homens, mas não engana Ele não. Você pode enganar pessoas, mas a Ele você não engana. Ele está no caminho, Ele está te observando. Ele sabe quem você é, antes mesmo de você nascer. É tempo de frutos. É tempo de Gálatas 5. É tempo de controle do Espírito. É Ele que tem que reinar. É tempo de mudança de pensamento, metanoia, mudança de hábito. Não é somente vir, se abastecer, fazendo de Cristo o seu posto de gasolina para o seu automóvel de carne. Se abastecendo e indo embora. Quando acabar a gasolina, você volta para abastecer de novo o seu automóvel de carne. Mas está na hora de sairmos e praticar aquilo que ouvimos. Deixarmos de ser folhas. Deixarmos de ser somente imagem. Porque aquele que está te vendo está no seu caminho. E ele vai te tocar. E ele quer ver se você tem frutos. Saiam daqui, irmãos, tendo esse entendimento. Podemos impressionar pessoas por fora, mas aquele que vê dentro, ele não se impressiona. Aquele que está te observando lá fora, ele não se impressiona. A sua capa religiosa engana muitos aqui. Eu posso enganar vocês, mas aquele lá de cima, esse eu não engano. É tempo de frutos. É tempo de frutos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai para o céu. Eu peço aos irmãos para a gente se colocar de pé. Eu queria que nesse momento você pensasse na sua vida cristã. Se você tem feito coisas que agradam ao Senhor. Porque Jesus tem fome por boas obras, Jesus tem fome por frutos. Será que Ele está encontrando na sua vida esses frutos? Será que Ele está encontrando na minha vida esses frutos? Eu confesso que quando eu vi essa passagem, eu chorei muito. Eu chorei muito. Porque, será que eu não estou produzindo somente folhas? Será que as pessoas em mim não enxergam somente folhas? Será que as pessoas não acham que eu sou algo quando na verdade dentro eu sou podre, descartável? Eu quero que vocês pensem nas suas obras. Se vocês estão vindo à igreja e praticando aquilo que ouvem. Se vocês estão tratando esse templo como algo físico ou espiritual. Se a palavra de Deus na sua vida, ela gera transformação, ou ela só gera atributos para o seu ego, para te sustentar na sua fortaleza da hipocrisia. Peço aos irmãos que a gente feche os nossos olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, nós vemos nessa palavra que aquela figueira ela parecia ser algo.
As suas folhas, elas eram muito bonitas. Foi falado a respeito das folhas, uma verdade que aquela figueira demonstrava, uma falsa, uma propaganda enganosa. Talvez nós estamos produzindo propagandas enganosas a este povo. Talvez estamos nós produzindo coisas que não são reais, porque o Senhor está observando o que está dentro. Nós vemos também, meu Pai, que aquela figueira desafiava a estação natural. Ela parecia estar à frente do seu tempo, quando na verdade ela estava equivocada. Produzia algo que para o Senhor não era viável, não era importante. Nós vimos também que quem foi à frente daquela figueira não foi homem de carne, mas o Senhor. Jesus, será que nós, de alguma forma, estamos impressionando aos homens, mas quando o Senhor vem e mexe na gente, os frutos não aparecem? O que tem acontecido, ó Pai, com a Tua igreja, que nós tenhamos falhado de forma negativa, ó Deus, uma negatividade tão abundante, que, como diz o Senhor, meu Pai, na Tua palavra, está a ponto de vomitar? Que obras são essas que nós estamos produzindo, Pai? Que frutos são esses? Meu Deus, a oração que eu faço nesse momento é a mesma que está na Sua palavra. Dê mais um tempo. Dê mais um tempo, ó Pai, para o Teu povo. Não corte afora. Mas se os frutos não vier, aí sim, ó Pai. Tende misericórdia de nós, ó Pai, pecadores, que a nossa imagem seja a imagem do Senhor, porque se nós formos imagens do Senhor, nós vamos produzir bons frutos, mas que nós não sejamos a imagem do homem natural, que as nossas folhas sejam porque nós estamos produzindo frutos, e que nós possamos entender o tempo certo de todas as coisas, porque é assim que diz na Tua palavra. Mas por último, ó Deus, eu peço ao Senhor, nos ajuda-nos a produzir bons frutos. Essa é a oração, ó Pai, que eu faço em Ti, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém?